E aí, legal? Bom, vamos explicar um pouco mais sobre essa questão da gestão de risco, né? E falando agora da onde surgiu a nossa métrica de performance, que é o CTF, né? A competência técnica financeira. Depois de conviver bastante com até outros operadores de mercado, outras pessoas que estavam tentando, né, conseguir obter resultados na bolsa, eu percebi uma espécie de padrão, certo? Que padrão era esse? Você tinha pessoas muito boas tecnicamente, certo? Ou seja, você tem pessoas que leem o mercado e conseguem acertar a direção assim com uma facilidade muito grande. Então ele acha que o mercado vai cair, na técnica dele ele vende, o mercado realmente cai, né? Ele acha que o mercado vai subir, na técnica dele ele compra e o mercado realmente sobe, certo? Eu comecei a perceber que essas pessoas eram muito boas tecnicamente, só que elas não conseguiam terminar o dia positivos. Isso é muito comum, tá? No mercado. E o contrário também é verdadeiro. Eu encontrava pessoas que não eram muito boas de técnica, né? Mas por ter um pensamento voltado para essa questão da gestão de risco, conseguiam fechar dias positivos com técnicas muito simples de mercado. Certo? Lembre-se que a gente viu na aula teórica, né, que a técnica representa aí cerca de 10% do seu resultado, certo? Então eu fui tentar ir atrás, por que que essa galera que não era assim tão talentosa, né, conseguia fechar aí dias, semanas, meses positivos, certo? E foi aí que eu comecei a compreender o que na época nem chamava de CTF, certo? Que é o conjunto entre você acertar o trade e conseguir ter risco-retorno, certo? Então, essa planilha é só para mostrar para vocês qual que é a lógica por trás disso, certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos 100 trades realizados, um percentual de acerto de 30%, portanto, se ele realizou 100 trades, você tem 30 trades vencedores e 70 perdedores, certo? Uma perda média por trade de R$ 100, ele tem um risco-retorno de 3, portanto, para cada R$ 100 arriscados, ele tem a capacidade de lucrar 300, certo? Você tem um saldo de perdas de R$ 7.000, houve perdas no meio do caminho, né? Mas o saldo dos ganhos superaram as perdas e ele tem um saldo total aí de R$ 2.000, certo? Então, o cálculo do CTF, a gente pega o percentual de acerto, divide por 10, né? Soma com o risco-retorno e a gente tem aqui uma espécie de nota, né? Então, a minha ideia foi trazer para um ambiente cotidiano nosso da nota escolar. Então, todos nós que estamos operando o mercado e que estamos aprendendo a operar mercado, temos a dificuldade de conversar sobre esses assuntos, né, com os nossos familiares, com os amigos que não operam bolsa, né? Então, a ideia foi criar essa nota para que quando alguém te pergunte como você foi na bolsa naquele dia, né, você responda, por exemplo, cara, eu tirei 6. Eu falo, nossa, cara, você passou, mas, digamos assim, arrastado, né? Então, essa é a ideia, certo? De ter uma métrica qualitativa. Quando a gente olha para o nosso relatório de performance e vê que a gente ganhou R$ 100 ou perdeu R$ 100, essa informação é muito pobre para que a gente consiga fazer uma análise qualitativa da sua evolução operacional. Então, o CTF entra também para nos entregar essa métrica de entender se você está evoluindo ou se você está involuindo, certo? E a gente consegue perceber se você está no caminho certo ou se precisa alguma coisa ser ajustada, como, por exemplo, aqui nós vamos colocar aqui um percentual de 40%, ó, e vamos colocar esse operador para buscar aí um risco-retorno de 1 para 1, né, que a gente chama, ou seja, ele perde 100, ganha 100. Ele está fazendo CTF 5, portanto, nota 5 é bem peculiar, né, de quem não passa de ano, né, de quem não consegue ser aprovado, certo? Porque o saldo dele está negativo em R$ 2.000, certo? Aqui, muito claramente, ele tem duas alternativas, certo? Ou ele acerta mais os trades, certo?
50% ele não, ele também está negativo, apesar de ser 0 a 0 aqui, isso aqui envolve custos, como a gente já viu, né? Então, esse 0 a 0 na verdade não existe, né? 60% ele já começa a ficar lucrativo novamente com o cenário do CTF7. Né? Um outro cenário que a gente pode colocar aqui, ó, risco-retorno 2, né? Com 50% das operações também ele é bem lucrativo, certo? Uma coisa importante de vocês compreenderem é que a variável percentual de acerto e a variável razão, né, a variável risco-retorno, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o seu percentual, menor será o seu risco-retorno, certo? Por quê? Porque a saída de lucro do trade ela será mais provável de acontecer com alvos mais curtos, certo? Então, você tem que contrabalancear isso aqui e achar aquilo que é mais interessante para você, certo? Eu sempre vou recomendar, principalmente no início, que o operador foque muito em razão, certo? Então, trabalhar com razões, por exemplo, 3 e ter um percentual aí entre 30% e 40% é o que eu recomendo. Por quê? Porque, primeiro, ter 35% de acerto quer dizer que de 100 trades você acertou apenas 35. Então, assim, você não precisa ser o Messi da Bolsa, né? O Cristiano Ronaldo da Bolsa para conseguir sair lucrativo, certo? Então, isso te dá uma leveza operacional muito grande. Você vai vir operar sem aquela bigorna, daquela pressão de ter que acertar tudo que você faz naquele dia específico, certo? E você vai precisar criar a habilidade de alongar esses trades para que a conta feche, certo? Então, um relatório de performance muito comum que eu encontro durante as avaliações que eu faço antes das pessoas começarem o trabalho é o cara ter 80% de acerto, só que ele está fazendo risco-retorno, por exemplo, 0,50, né? Ou seja, ele está até com saldo positivo no dia, só que a razão dele está negativa, ele está abaixo de 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está ganhando a metade daquilo que ele está arriscando. E aí, estatisticamente falando, quando a série negativa de R$ 100 vier, ele vai começar a perder muito dinheiro e vai devolver esse lucro de R$ 2.000 muito fácil. Então, sempre criar sistemas, né, cuja razão seja bem elevadas, em detrimento aí do percentual de acerto. Isso vai promover um conforto psicológico para você muito grande, porque você não vai precisar acertar tudo aquilo que você está ali operando no dia, certo? Uma outra característica que tem que ter em mente é que você vai errar em quantidade, né? 60 trades de 100, muito mais do que acertar. Estou falando agora da quantidade de trades, do aspecto psicológico aí da gestão, certo? Então perceba que errar mais do que acertar, talvez a bolsa seja o único lugar, né, do nosso cotidiano, comparado com o nosso cotidiano, que isso seja possível, né? Em que o cara erra mais do que acerta e mesmo assim ganha dinheiro. Então, tenham em mente que quando vocês estiverem operando, qualquer amostra de trades que vocês fizerem, no dia, na semana, no mês, será normal a gente ver a quantidade de operações perdedoras mais elevada do que a de vencedoras, certo? Não há nada de errado com o seu sistema se o seu relatório tiver dessa forma, contanto que a gente veja que você tem razões altas. Legal? Obrigado. Até a próxima aula.